Nesse vídeo nós vamos falar sobre A Carta a um Camarada, de Vladimir Ilyich Ulyanov, nosso camarada Lenin. Ficou legal? Então, vamos começar aqui falando sobre um livro muito importante para o marxismo-leninismo, né, que é A Carta ao Camarada. É um livro até pequeno, mas que é um dos livros que onde o Lenin coloca a formulação de partido dele, né? Então é importante a gente ter esse referencial, né, do marxismo-leninismo e entender o que o Lenin quis dizer com esse livro, né? Porque afinal foi escrito em 1902, então tem algumas questões ali de linguagem que para a gente poder começar a entender esse livro a gente tem que perceber assim, um certo vocabulário, né? Como é que o Lenin está querendo se expressar ali nesse livro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando vê esse livro é que o partido, né? Então, já que a gente está falando de formulação de partido, é o PSODR, né? O Partido Social Democrata do Russo, né? Esse era o partido do Lenin. Então, quando ele fala dos sociais-democratas nesse livro, ele não está se referindo à social-democracia como a gente entende hoje, né? Que seria essa espécie de reformismo, né? Uma coisa que não quer destruir com o capitalismo, mas fazer pequenas reformas, esse tipo de coisa. Não é sobre isso que o Lenin está falando. Ele está falando do partido que na época era o Partido Operário, o maior partido operário na Rússia, no momento era o partido que ele pertencia e é nesse partido que ele está disputando a política. Então é muito importante a gente já ter isso em mente quando for ler esse livro e para ninguém achar que o Lenin foi algum social-democrata como a gente entende essa palavra hoje, né? A outra palavra muito importante para a gente tentar entender esse livro, né, para ajudar a gente a entender esse livro, é a palavra ideologia. Aqui no canal a gente já fez vídeos sobre a ideologia, né? A gente vai discutir bastante esse tema, é um tema muito importante para o marxismo, enfim. Mas o Lenin ele tem uma formulação um pouco diferente da do Marx sobre ideologia, e aí cabe a gente fazer um pequeno parênteses e explicar por que o Lenin tem essa visão diferente, né? Porque quando o Lenin usa a palavra ideologia, ele está usando, né, num sentido diferente daquela que o Marx utiliza. O Marx vai utilizar a palavra ideologia, a primeira vez, né, vai aparecer assim, ele vai escrever um livro sobre isso, que é a ideologia alemã. E nesse livro o Marx vai, de forma bem resumida aqui, o que o Marx expõe nesse livro sobre o que é a ideologia, ele vai dizer o seguinte, que a ideologia é o pensamento da classe dominante. E pela classe dominante ter todas as condições, né, de influência sobre a sociedade, através dos seus intelectuais e tudo mais, né, dos livros, dos jornais. Esse pensamento, né, essa forma de pensar, ela acaba sendo reproduzida pela classe dominada, né, no caso aí o proletariado. Então, quando a burguesia, né, imprime a sua forma de pensar a toda uma sociedade, essa forma de pensar a gente vai chamar de ideologia. Mas isso é ideologia para o Marx, né? Esse livro ele demorou muito tempo a ser publicado. Muito provavelmente Lenin jamais leu a ideologia alemã, já que a primeira edição que se tem notícia é de 1930, e o Lenin, infelizmente, faleceu anos antes da edição desse livro, né? Só que já se ouvia a palavra ideologia, já se falava em ideologia, né? Já se tinha... já era uma palavra que estava no vocabulário assim, né, das discussões políticas, e cada um meio que pegava e criava o seu conceito de ideologia, né? Então a gente vai ver também ao longo da história que vários conceitos de ideologia aparecem mesmo dentro do campo do marxismo, né? Por exemplo, o Slavoj Žižek tem um conceito de ideologia diferente, Karl Mannheim, que era ligado à Escola de Frankfurt, também tem um conceito de ideologia diferente. Mas para a gente falar especificamente do Lenin, o que o Lenin pensa enquanto ideologia? Ele pensa a ideologia como a forma de pensar de determinada classe. Então, enquanto o Marx considerava que a ideologia é uma forma de dominação, né, por ser o pensamento da classe dominante, sendo imprimido, né, sobre toda a sociedade, né, inclusive sobre as classes dominadas, o Lenin ele vai colocar a ideologia como uma forma de pensar de determinada classe. Então, ele vai opor a ideologia burguesa à ideologia proletária. Então, existem duas formas de ideologia. E aí esse trabalho é muito importante, porque o Lenin vai colocar que o partido ele tem que ter os seus ideólogos, né? Os ideólogos do proletariado. Então, um dos órgãos centrais, um dos órgãos importantes dentro da formação do partido leninista, né? No caso, como Lenin expõe nesse livro A Carta a um Camarada, é que o partido tem a sua formação intelectual, ideológica, né? Que aquilo lhe sirva como um alicerce ideológico
para a ação do partido, né? Então é muito importante a gente entender também como que o Lenin está trabalhando essa noção de ideologia ali, né? E para isso ele vai dizer que o partido tem que ter um órgão ideológico, né? Esse órgão ideológico ele funciona através da publicação de panfletos, né, das formulações teóricas, das suas manifestações nos jornais, né? Lembrando que na época assim, a gente ainda não tinha os meios tecnológicos que temos hoje, né, WhatsApp, essas coisas todas. Então, o meio da informação circular, né, entre as pessoas, né, envolvidas no movimento, né, era através dos panfletos e dos jornais, né? Então, esse órgão ideológico é responsável por formular essas políticas, né, por formular essas teorias que sejam, né, que vão dar aí, que vão, digamos assim, disseminar a ideologia do proletariado, né, nas palavras do Lenin. Então, sobre esse órgão, a gente estava falando sobre a questão da ideologia, né? Como é que funciona isso? Esse partido do Lenin ele tinha um órgão central, né? Um jornal, né? Que eles chamavam de órgão central, que tinha um curioso nome de Iskra, né? Que Iskra em russo significa centelha, né? Um nome bem sugestivo para quem está querendo criar uma revolução, né? Então, essa Iskra, né, esse jornal, a Iskra, era o responsável pela divulgação das ideias, pela ideologia, né, pela divulgação ideológica do partido, no caso, na época, ainda Partido Social Democrata, né, do operariado russo. Mais tarde, né, esse partido vai rachar e vai ser, então, criado o famoso Partido Bolchevique, né, da onde vem, né, o nome da Revolução Bolchevique e tudo mais, né, que aí, enfim... a partir disso, então, dessa formulação que o Lenin coloca, né, de você ter uma direção ideológica, né, por um lado, você também tem a necessidade de uma direção prática, que é o chamado Comitê Central, né, o famoso Comitê Central, né, quem já militou em partidos comunistas, quem conhece a história dos partidos comunistas sabe, né, da importância do Comitê Central. O que é o Comitê Central? Ele é ele é o órgão diretor do partido. Então, ele é o responsável por dirigir todo o partido. A partir dele é que surgem os outros comitês, né, que de acordo com uma espécie de uma hierarquia, né, esse comitê central ele reúne os melhores, né, os militantes mais destacados, aqueles que a gente vai chamar de quadros, né, de todo o partido, né, e a partir dele que vão sendo gerados outros órgãos, né, por exemplo, a propaganda, a agitação, os órgãos esse comitê central ele também é responsável por dirigir as organizações regionais, de fábrica, esse tipo de coisa. Então, esse comitê central ele garante a unidade do partido. É muito importante a gente olhar, entender assim, o que é esse comitê central, porque muitas vezes se faz uma crítica, na minha opinião, injusta ao Lenin, falando que o Lenin era um ditador, não sei o quê. A gente está pensando aqui num partido que está se constituindo para a revolução, né? Então, acima de tudo, essa direção ideológica ela é fundamental para uma unidade de ação. Senão, a coisa fica dispersa e a gente não consegue reunir as forças, né, num foco capaz de derrubar a burguesia do poder, né? Então, essa ideia do Comitê Central, da unidade de ação, ela é para um partido revolucionário, ela é para um partido que propõe a revolução. Outros modelos de partido, mais, entre aspas, democráticos, eles podem servir para outras formas de luta também. Mas o Lenin está pensando isso numa estrutura onde o partido era constantemente atacado pela polícia czarista e a questão da preocupação da segurança para o Lenin é muito importante, ele o tempo todo se refere a isso, né? Então essa estrutura ela é montada também pensando muito na segurança, né, da militância, né, dos quadros do partido, né, para que se garanta a integridade, né, dessa organização. Essa ideia do centralismo democrático, a gente tem que pensar nisso, isso tem um fundamento epistemológico também, né? A gente sabe que o Lenin, ele é um profundo conhecedor da filosofia, ele é um marxista, né, propriamente dito, conhece muito bem a epistemologia de Marx. E o centralismo democrático ele é pensado a partir dessa epistemologia. Por quê? A gente parte do princípio de que os operários eles não têm o mesmo nível de consciência, as lideranças não têm os mesmos níveis de consciência. Existem pessoas mais experimentadas, com maior capacidade de entendimento da realidade, que capazes, né, de, no linguajar do Lenin, terem uma firmeza ideológica maior, né, entenderem melhor como é que funciona
as lutas e tudo mais, mas isso tudo é fruto da experiência, isso é tudo fruto de um trabalho coletivo. Então, portanto, assim, a ideia do centralismo democrático, ela reflete muito essa postura, porque é uma reunião de quadros que são forjados na luta e que a partir disso se transformam em lideranças, né? E a reunião de pensamento, desses pensamentos, desses quadros, é que vai gerar uma formulação política, né? Então isso coloca num caráter científico mesmo a formulação política. Não num sentido abstrato, de um democratismo abstrato, mas sim de uma ideia de que vamos agir de forma científica, entendendo o que estamos fazendo, e através dessa unidade a gente consegue derrubar a burguesia, a gente consegue fazer a revolução. Se a gente for pensar historicamente, o Lenin não estava errado, né? A própria Revolução Russa é fruto dessa forma de pensar, do centralismo democrático, e outras revoluções até que acontecem pelo mundo, né? Sempre que a burguesia foi derrotada, né? Sempre que o proletariado ou a classe trabalhadora derrota a burguesia, ela se utiliza do centralismo democrático para poder para poder ter seu êxito ali, né? Então é muito importante a gente entender isso, as bases epistemológicas do Lenin, né, a quais o Lenin parte, né, para poder formular a ideia do centralismo democrático. A partir disso, então, existe a preocupação da formulação dos membros do partido. Então, quem é que está na luta ali? Quem são os membros do partido? São esses operários e intelectuais. Então, Lenin fala, e é muito curioso isso, né? Lenin já está propondo que cada vez mais os operários devem ocupar os cargos de mando dentro do partido, devem subir na hierarquia partidária, né? Para quê? Para você ter uma representação maior de classe. Então, o Lenin ele já está preocupado assim, com temas que talvez hoje a gente ache muito modernos, né? Como tipo representatividade. O Lenin já está muito preocupado com essa representatividade, mas está preocupado com essa representatividade não só no sentido de serem operários que estão ali, mas operários experimentados na luta, operários com consciência de classe, né? Então não é só uma coisa vazia de uma representatividade, temos que colocar um operário ali, né? Temos que colocar determinados setores da sociedade, porque é importante estar ali. Sim, é importante estar ali, mas a partir do momento em que a gente tem que eles tragam esse conteúdo, né? Não que eles sejam facilmente cooptados pelo sistema capitalista, né? Enfim, pelo capital, como a gente sabe que existem aí, né? A gente viu recentemente, né, no governo Bolsonaro um negro que dizia-se contra todas as políticas raciais, né, de afirmação racial, porque estava ali sendo cooptado, mas estava ali representando, né? Ou seja, a representatividade por si só, superficial, estava colocada ali, mas sem conteúdo, sem um conteúdo de luta, né? Então é muito importante isso, quando o Lenin formula essa ideia de que os operários os trabalhadores têm que cada vez mais ocupar os espaços ali, né? De que para o partido poder avançar, para o partido ter essa amálgama, né? Essa junção junto com a classe trabalhadora, é necessário que haja essa ascensão dos operários na estrutura partidária. Bom, gente, acho que a ideia desse vídeo é apresentar as ideias do Lenin nesse livro, que é um livro pequeno, né? A edição que eu usei como referência é a edição da Expressão Popular, né? Tem 44 páginas, ou seja, dá pra gente comprar aí, né? Deve estar custando, sei lá, R$2 aí no sebo, acho que a gente consegue comprar um livro como esse e ler para entender o que o Lenin está pensando, né? Para a gente realmente conseguir entender o pensamento leninista, que é um pensamento fundamental para o processo revolucionário. Valeu, gente, por ter assistido aí até o final. Escrevam comentários, algum vídeo que vocês queiram que seja feito aqui no canal, ou até dúvidas sobre o tema, o que é ideologia, a gente pode discutir isso. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, né, se inscrever no canal e também divulgar nossas ideias aí. Valeu, camaradas, até a próxima. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of